E voltando um pouco sobre os podcasters aqui. Você falou de Podpah que está fazendo mais sucesso no mundo. Ah, verdade, né? É. Mas como você compara o Podpah com o Flow? Talvez Flow com o Monark. Tipo, a gente tá falando de seleção tipo, Romário, e quando todo mundo tem uma melhor equipe. Como eles são diferenciados? Olha, eu acredito que seja diferenciado principalmente pelo... O que diferencia mesmo um conteúdo do outro é o host. É a pessoa que tá ali, conversando. Porque assim, vamos supor que o Mano Brown... Eu acho que o Mano Brown já foi no Flow. Eu acho que ele foi, tá. Mas assim, a conversa que o Mano Brown teria no Flow e teria no Podpah são diferentes. Tipo, é difícil, sabe, ser igual. Então, realmente, a maior diferença são os hosts. O Igor, o Monark, falecido Monark. Igor, o co-host. O Igão e o Mítico. E o combo também, né? O combo. Se você colocar o Igão e o Igor, os dois Igors, vai ser um podcast diferente. Sim. Então, essa temática, essa pegada e os convidados. Porque, tipo, pode ser que tenha convidado que vá no Podpah, mas não vá no Flow. E vice-versa. Então, essas são as duas principais diferenças, né? Um escolhe um tipo de conteúdo e o outro escolhe outro tipo de conteúdo. Tá? E como você vê já a diferença entre Tem tipo dois tipos de podcast. Tem podcast que foca no convidado e podcast que foca no assunto. É isso, mais ou menos? Mais ou menos. Como você ia... Ó, vamos fazer os 5, tá? A gente faz os 5, o top 5 aqui, e depois a gente vai tentando entender o que cada um faz. Primeiro, Podpah, né? Que estourado. Eu assistia mais Flow, agora que eu preciso assistir mais Podpah para ver exatamente o que eles fazem. O Podpah é o podcast mais engraçado que existe Muito no Brasil. engraçado. É muito bom. Se você quiser dar risada, assim, se você gostar desse tipo de... dar risada, né? Desse tipo de entretenimento, eu aconselho você a assistir Podpah. Se você quiser dar risada. Engraçado. O pessoal é muito engraçado. O pessoal é muito, sabe, extrovertido, assim, é muito foda. Flow, eu acho que estaria em segundo lugar, né? Mas para mim, Flow também é entretenimento, é engraçado. É entretenimento. Agora ele está falando um pouco sobre geopolítica, muito. Eu gosto de geopolítica, é o que eu mais gosto. É, você gosta? Eu gosto de assistir. Mas, então, você não coloca eles, tipo, no mesmo categoria ou não? Eu acho que é mais por causa das pessoas mesmo. Tipo, o Igão é muito engraçado e o Mítico é muito engraçado. Tipo, se fosse pra comparar quem é mais engraçado, o Mítico e o Igão é mais engraçado do que o Monark e o Igor. Acabou, sabe? Então, é basicamente isso. Essa seria a maior diferença, tipo, na minha opinião, os hosts, né? Mas assim, falando no top 5, aí estaria, tipo, Podpah em primeiro, né? O Flow em segundo, pra mim, ele continua em alta. Se você ir lá no YouTube do Flow e ver os podcasts, você vai lá ver podcast com quase 1 milhão. Tipo, o do Mendigo, que foi agora. Pensa, o Mendigo, algo tipo, pá, doideira. Então, tipo, quase 1 milhão de views. Se não, já passou. Aí depois tem outros ali com 500 mil. O cara que foi pro espaço lá, o Marcos Pontes, que é o astronauta brasileiro. 500 mil, 600 mil, 700 mil. Pô, 700 mil views. 1 milhão de views, 500, 400, 300, 200. É muita view. Terceiro, Inteligência Limitada. Eu fui lá. A máquina de conteúdo. Ele é muito bom, mas ele tem um sistema muito legal também. Ele é foda. Mas é muito fácil, ele é bom de comunicador. Então, ele é ótimo. Mas como você acha a diferença, um cara que é um só, ele só um host, contra um duplo? A diferença... Olha, eu acho que eu já ouvi deles, né? Falando que é essa parte de facilitar. Fica mais fácil o conteúdo. Sei lá, quando um cara ali ele tá tipo meio que perdido, o outro ali tá ligado, sabe? Então acho que pode ter essa diferença, né? Essa facilidade, diria. Então um podcaster sozinho, ele poderia ter mais dificuldade por causa disso, por estar sozinho. Mas assim, o conteúdo em si pode até se sentir mais à vontade às vezes o convidado, sendo 1 a 1 do que 2 para 1. Não sei, depende de cada convidado, né? Então, tipo, eu não sentei assim, pensei, tipo, por que será, qual que é a diferença do 1 para 2, né? Mas pensando rápido aqui, eu acho que seria essas duas coisas. E eu colocaria no top 3 porque ele é uma máquina. Tá? Ele faz quanto por semana? Olha, eu acho que no mínimo 5 por semana. Enquanto ali, eu Podpah, eu já não sei. Mas eu sei que o Flow ali, ele tá tentando pegar... Agora que tem co-host, eles estão numa média de 3 a 4, sabe? Às vezes 5, né? Teve um que eles fizeram 2 no sábado, né? Porque foi um negócio, tipo, no 1º de abril, foi o Mendigo, e depois já apareceu outro cara ali. Aí ficou, porra, cacete. Então, tipo, tem essa... Mas assim, em média 3, o Flow. O Podpah, eu não sei, não tenho certeza, mas eu acho que estaria ali próximo dos 3 também. O Vilela,
no mínimo 5. Que é porque eu tava lá no 2 horas da tarde, a gente falou 1h30, e depois chegaram outra pessoa. Verdade. E no mesmo dia. Isso é incrível. Então, tipo, acho que no mínimo 5, lá no Vilela, de 5 a 8, sabe? Se ele não fizer de segunda a domingo, ele pega e faz de segunda a sexta, é 5. Mas nesse segunda a sexta ele pode botar 2. Um às 14 horas e um às 20 horas. Porque, assim, a gente trabalhou por um canal de corte, onde ele pegava corte do Flow. Ele só não pegava do Podpah, pegava do Flow, do Inteligência, do Aderiva, do Ciência Sem Fim. Pegava de todos, assim, e a gente sabia mais ou menos os horários, né? E era o que mais a gente minerava mesmo, pegava o conteúdo, era do Inteligência. E, cara... Ele posta muito. Ele é... Não dá pra entender. Porque, assim, ó, galera, pode parecer fácil, tá? Sentar aqui, gravar. Mas, cara... Se você faz 3 por semana, a gente acredita que seja, tipo, próximo do limite. É tipo, 3 por semana já é ok, é ótimo. Passou disso, você vai, sei lá, você fez segunda, quarta, sexta. Se você for fazer sábado, o do sábado, você já vai estar, tipo, cansado. Você pode estar mais cansado. Você vai estar diferente. Porque cansa. Porque pensa, não é só, tipo, não tem só o acontecendo, o ao vivo aqui, tem o pré. Né? Tanto de você chamar a pessoa, tanto de você conversar antes da pessoa, antes de ligar as câmeras, você vai conversar com a pessoa, deixar a pessoa mais leve. Aí no momento, vai ter um momento de gravação, que é a parte mais legal. É a parte mais legal. É a parte que você senta aqui, começa a falar, e tem o pós, né? O pós, né, que a gente fala que... Eu vou chegar nisso, mas eu já vou entender o que seria, né? Que aí seria o 4º e o 5º lugar, né? O Primo Rico fala isso, que ele tem o Primocast. Conhece o Primo Rico? Pessoalmente não, mas eu assisto o conteúdo dele. Então, insano. E ele fala que a melhor coisa que aconteceu com o podcast dele é a parte do networking. Tipo, além de ele chamar pessoas muito capacitadas, muito inteligentes, muito, tipo, que podem ensinar ele, fazer uma mentoria na frente dele, gratuita. E para um monte de gente que tá assistindo, ele consegue o contato dessa pessoa. Basicamente isso que é uma mini mentoria que você acha uma pessoa que sabe muito sobre uma coisa e você só escuta. Tipo, você estuda podcast faz muito tempo. Eu pouco. Então agora eu estou aprendendo com você e todo mundo que está aqui também está aprendendo. Se foi Primo Rico, pode ser investimento ou qualquer coisa. Uma coisa que eu ouvi do Vilela, que eu vi que é a parte mais complicada, ele está falando sobre coisas diferentes todos os dias. Então ele fala, amanhã vai chegar um cara de criptomoeda. Eu sei pouco de como. Então você tem que realmente pesquisa para ter uma conversa legal. Mas se você sabe entrevistar, acho que é legal. Qualquer assunto você consegue. Mas isso é dificuldade, porque todo assunto é diferente. Sim. E assim, eu acho que o principal do Vilela é ele ser curioso. Porque assim, pode ser, é muito fácil para alguém, tipo, não sei desse conteúdo, então não vou chamar a pessoa porque eu vou ser burro. Não, ele fala assim, eu sou burro mesmo. A inteligência limitada é por mim. Então você vai me ensinar. Eu vou ser seu aluno, entendeu? Até mesmo, eu vou criar um podcast, já vou fazer a divulgação. Fala Sério Podcast. Fala Sério? Fala Sério Podcast. Então ok, Bora Pra Prática não é um podcast? Não, Bora Pra Prática é o meu canal onde eu mostro empreendedorismo na prática. Tá bom. Onde eu mostro como eu faço dinheiro. Na prática. Tipo, eu mostro o estúdio aqui, eu falo, consegui um cliente novo. Tá, como que eu consegui esse cliente e tal. É bem prático, né? Agora, o podcast vai ser, tipo, a minha ideia do podcast é ser, praticamente, é parecido com o do Vilela. Mas assim, eu quero que o cara sente na minha frente e ele seja o meu professor. E eu vou ter dúvidas. Sabe quando você tá, tipo, numa sala de aula e o professor fala assim, vocês têm dúvidas? Aí a pessoa fala, não. O que acontece? O professor fecha o caderno, vai embora. Mas se o aluno tem dúvida, a aula continua. Então a minha ideia é essa. É ser aquele aluno curioso, que quer saber sobre aquele assunto, já quer entender também sobre o que a pessoa fala. Eu quero consumir, você tem o seu conteúdo gratuito, correto? Existe um conteúdo gratuito. O conteúdo gratuito, ele é o conteúdo que necessariamente assim você leva menos tempo para fazer. Só que aí existe conteúdo pago. Às vezes você vai lá, vende um curso, você cobra aquele curso. Por quê? Porque você levou mais tempo para fazer aquele conteúdo. Sei lá, 2 horas, 3 horas, 4 horas. E também o curso geralmente tem muita estrutura e serviço, tipo... Você tem pessoas te guiando. Tipo, exato. Aqui eu estou gravando, eu vou responder as perguntas, mas o curso é super completo. Tem que ser, né? Exato. E o que está acima do curso? O tempo da pessoa. Que seria tipo uma mentoria, uma consultoria. Ela estar presente. Então, um podcast pode ser uma mentoria. Tipo, eu tenho um professor particular na minha frente ali, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Na minha frente. E eu tenho que aproveitar. Então, basicamente, é o que o Vilela faz. Não sei se ele já chegou pensando assim, não, vai ser desse jeito, né? Mas é mais ou menos essa ideia que vai ser o Fala Sério Podcast. Vou fazer a divulgação. Fala Sério Podcast, acho que se pesquisar aí, acha. Já tá convidado.
Vamos trocar uma ideia? Obrigado. Eu estou gostando de Zona Leste. Eu passei por Tatuapé, muitos bares legais. Sim, aqui... Eu fico mais no centro, mas... Moca também. Moca é show, né? Eu gosto da pizza. Eu quero uma pizza de Moca mesmo. Show demais. Pra quem não é de São Paulo, talvez não entende, mas... É verdade, né? Mas, resumindo, então, vamos lá. Você fala 4. Você fala 4. Pode pá, Flow, Inteligência. Falei mesmo. Vou falar o quarto agora. Você fala Timo Rico, não? Não. Esse daí eu dei um exemplo. O quarto, no YouTube. Estamos falando de podcast do YouTube, tá? O quarto é Os Sócios Podcast. Já ouviu falar? Eu já vi. Eu já assisti algumas vezes. Que é do Bruno Perini com a Malu Perini. Cara, esse podcast, ele é do meu nicho. Nicho de empreendedorismo, investimento, sabe? Desenvolvimento pessoal. É um nicho que eu curto. Eu tenho um canal de corte, e é o Cortes Bilionários, porque eu pego conteúdo dessa galera. Tipo, é bem difícil eu chegar lá e pegar um conteúdo do Podpah. Eu pego o conteúdo do Podpah quando o Primo Rico vai lá, quando a Nathalie Arcuri vai lá, quando alguém que, tipo, é do meu nicho, sabe? Vai pra aquele canal. Mas assim, os canais que a gente tem como core, que a gente faz o conteúdo mesmo, é o Sócio Podcast. Tem outros também, né? Mas o Sócio Podcast, assim, o que eu admiro deles, principalmente o jeito que eles levam. Normalmente o Bruno Perini faz uma pauta, né? Ali, eu sei que ele fala sobre esse conteúdo aqui e tal. Ele estuda o convidado, né? Assim, não sei se ele estuda praticamente, mas ele sabe o que o convidado vai falar, onde ele quer tocar no assunto. Então, isso é muito bom. O cara é empresário, tem muita coisa para fazer, tem muitos canais, tem muita equipe tem os cursos dele, tem muita coisa para fazer. E ele disponibiliza o tempo dele para fazer o conteúdo, só que o que mais me admira é que ele entendeu o que é o podcast. Porque não adianta você sentar aqui e gravar e acabou, sabe? Vou gravar podcast porque tá dando bom. Não dá certo. Mas isso é interessante. Como é entender que é o podcast? É uma coisa que você pode explicar, uma coisa que você precisa sentir? Olha, vou dar um exemplo. Quando você vai criar um canal no YouTube, normalmente o que você tem que fazer é você criar um canal no YouTube que você, no mínimo, é o básico, você conheça aquele conteúdo. E como você conhece o conteúdo? Acompanhando. Pô, assisti o canal do Tim Explica, show demais, sei falar inglês, sei lá, um gringo mesmo. Vou fazer igual o Tim Explica. Mas ele só vai fazer igual, né? Porque o que muda o seu canal da outra pessoa, o básico, são as pessoas que gravam. Você e outra pessoa. Então, tipo, você tem que conhecer o conteúdo. Então, tipo, o Bruno Perini, provavelmente quando ele entrou, é porque assim, o feedback. Se ele estiver vendo aí um dia, eu vou dar um feedback. A galera entra normalmente... Corte, se a gente colocar corte com o nome dele, talvez ele assista. Quem sabe, né? Mas assim, essa galera quando entra, ela não entra necessariamente porque ela sabe do conteúdo, porque ela acompanha o conteúdo, e sim porque está dando bom. Isso é um tiro no pé. Claro que pode dar certo, entendeu? E tem muita gente aí que começou desse jeito. Tipo... Mas eu acho que tem algumas podcasts que, só por ser engraçados ou gente boas, eles não precisam ter o assunto. Eles têm convidados legais. Tipo, eles já estaram famosos e eles migram para podcast e dá certo. Dá certo, mas uma coisa que não tem como você não crescer se você não souber pelo menos quanto que você tem que postar. Porque o pessoal fala assim, vou postar ali e vai dar bom. Aí fica postando 1 mês, 2 meses, 3 meses, falando, puta, não deu bom ainda. Sei lá, eu sou famoso, eu sou alguma coisa e não deu bom. Por que não deu bom? Às vezes é questão de frequência, de como a pessoa vai conversar. Às vezes o cara vai fazer o podcast, só ele fala. Só o host fala. Só o host fala. Acabou. Entendeu? Por isso você tem que, tipo, entender. Você tem que ler os comentários da galera. Porque tem, tipo, se você for ver, tem alguns cortes. O corte, se você quiser ver feedback, vai pra corte. O pessoal mete o pau. Porque às vezes eles não te conhecem, né? Porque fura a bolha. Canal de corte, fura a bolha. Não é a galera ali. Você alcança pessoas que não era pra alcançar. Então, você vê alguns podcasts, no nosso, a gente tem um canal de corte, cara. A gente não lê mais comentários. Fala assim, cara, deixa o convidado falar, sabe? Fala um monte. E aí a pessoa, tipo, não tá inserida, não tá entendendo. Porque assim, a pessoa tá na sua frente, ela tem que falar. Você chamou ela. Claro que os dois podem conversar, ótimo, isso é perfeito. Mas você tem que deixar ela falar. Então, isso é um básico. E como você sabe disso? Acompanhando. Você tem que acompanhar. Assim, e o que eu admiro, assim, no Sócio Podcast é principalmente pela pegada deles, que eles conseguem, cara, porra, é sensacional aquilo, sabe? Você consegue adquirir muito conhecimento. E porque eles acertaram. É o maior canal desse nicho, né? Aqui do YouTube. Eu digo em números mesmo. Eles dão muito bom. Tem podcast... O nicho seria de negócio. Nicho de negócios. E assim, pra galera que não sabe, o nicho de negócio ele tem menos pessoas. É mais nichado.